Mas que Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindos ao Koala Vazio. O nono episódio de Hexatome começa com uma espécie de memória. A gente já vê de começo a Agatha, o Arthur e o Dante explicando para uma equipe da Ordem que a gente não conhece sobre o que aconteceria no Hexatombe e com eles. Explicando que eles vão ter que mudar de corpo para descobrir as informações sobre o ritual e essas coisas. Então a gente volta pro presente e vê todo mundo de frente para a porta com o símbolo de Tenebres, onde o Cristino realizou o sacrifício. Mas agora essa porta tá abrindo. Depois de 6 cliques, essa porta finalmente se abre, revelando ruínas centenárias, com uma coisa no centro. A verdadeira coroa de espinhos. O sino de sangue e conhecimento. Ou melhor, o sino de Tenebres do elemento de intenção. Jai e o Labirinto resolvem entrar nessas ruínas e ir em direção ao sino. De acordo com o Labirinto, isso é exatamente o que a Ordem estava procurando. O Aguiar também chega na porta pensando em entrar, mas resolve ficar parado do lado de fora, esperando eles. Essas ruínas, aparentemente, eram o lar de uma civilização subterrânea ancestral, mas diversos túneis que poderiam levar eles para outras partes das ruínas estão completamente bloqueados por escombros. Bom, depois de um tempo tendo um conflito interno, o Henry resolve que isso não é pra ele. Ele não vai entrar nessas ruínas. Então ele começa a subir o elevador e voltar pro carro. Mas o Aguiar, a Jai, a Kemi e o Labirinto decidem finalmente que eles vão encostar no sino. Assim, eles também decidem se tornar quem realmente são. Jasper, Maria, Lena e Remy, respectivamente. Além disso, eles também desbloqueiam pela primeira vez em toda a história do Ordem um poder de um novo elemento, do elemento de intenção. Depois disso, todos eles saem da sala do sino e resolvem também ir voltando para os elevadores para ir em direção ao carro. A Maria e o Remy começam a discutir um pouco em cima dos elevadores, onde o Henry estava esperando toda a turma. Até que, no meio dessa discussão, sem chamar muita atenção, o Henry decide que também vai encostar no sino. Também, finalmente se tornando quem ele realmente é, Juan, e desbloqueando mais um poder do elemento de intenção. Logo, o Juan volta da sala do sino, todo mundo se encontra e eles aí sim vão pro carro. Quando eles chegam no carro, eles conseguem ver um clone de sangue do Giovanni ameaçando o Eloy com uma pistola. Ele fala umas coisas meio vagas, diz que tem uma proposta pra equipe e fala que tem muita gente por aqui. Então ele atira no pneu do carro e vai embora. O Giovanni pode ser fraco, mas ele não é burro. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele atirou no pneu pra fazer barulho e chamar a atenção do Kibumbo. Então todo mundo começa a fugir, os mascarados, o Eloy e o Pomba, usando o carro mesmo que ele tivesse com o pneu furado. Eles quase são pegos, mas conseguem chegar em casa, seguros, porém completamente exaustos. Então eles batem um papo e resolvem ir dormir. Bom dia! Começa mais um dia de Hexatombe. O quinto e penúltimo. Todo mundo vai acordando à medida que o tempo vai passando, um pouco mais tarde do que eles normalmente acordam, mas faz sentido, eles cansaram bastante ontem à noite. Enfim, hoje a gente não tem nenhuma revelação bizarra, igual no episódio passado, né, o Jai, Kian, enfim. Todo mundo se junta e eles resolvem começar a discutir sobre o que fazer daqui pra frente. Eles decidem então que durante a noite vão atacar os vampiros. Mas enquanto o dia passa, eles vão ficar em casa descansando um pouco e recuperando as energias que perderam na noite passada. Tirando a Lena, ela e o Pomba vão usar o carro para ir até o circo e tentar fazer um acordo com os Psicoleira, o que sobrou deles, para então conseguir um pouco mais de ajuda nessa luta contra os vampiros. Os dois retornam para casa, conseguindo um acordo com a Cindy e o Caio, então eles começam a discutir entre si sobre onde eles vão lutar contra os vampiros. Na própria casa deles ou na igreja. No fim das contas, apesar de todos os problemas que podem aparecer, ainda foi decidido que é uma opção mais inteligente lutar com eles na igreja. Passado mais um tempo de discussão, todo mundo parte para a igreja. Chegando lá, a noite cai enquanto eles esperam os membros do Psicoleira chegarem. Durante essa espera, eles também discutem um pouco sobre que tática que eles vão usar lá dentro, e eles têm um momento bonitinho ali, meio, galera, vai dar tudo certo, eu confio em vocês são muito legais, foi muito bom viver com vocês, hein? É isso aí. Então finalmente o Pomba chega com a Cindy e o Caio, deseja boa sorte para a equipe toda e parte pro bunker, onde ele vai ficar escondido durante essa noite. Mesmo que eles estivessem perto da igreja, ainda tinha uma caminhada meio longa para fazer. E à medida que eles vão se aproximando, cada vez mais as coisas vão ficando estranhas. Até que começa a cair sangue do céu.
como em chuva. Eles chegam à porta da igreja e começam a se preparar para invadir o lugar, entrar e começar a batalha. Até que a porta se abre sozinha. Era o Raziel, o novo sacrifício dos vampiros. Ele convida a equipe para entrar e ter uma janta com eles, antes dessa guerra de intenção acontecer. A equipe inteira entra, menos a Lena. Ela resolve que vai escalar a igreja por fora para ter uma visão de cima do que fazer. Durante esse jantar lá dentro da igreja, a gente descobre que a Cleo foi usada como experimento pelo Velizar. Bom, depois de mais um tempo de conversa que não leva a muito lugar, a guerra de intenções finalmente se inicia. O Raziel já começa tomando um dano fudido do Jasper, mas ele continua de pé, e aparentemente muito bem. Tão bem que ele consegue atacar o Jasper e colocar ele morrendo. Então a gente tem um primeiro vislumbre de como um poder de intenção funciona. A Lena usa o seu poder, que é desencadeado quando ela escuta outra pessoa que ela gosta gritando de dor. Ela então atira no Raziel e o mestre pede pra ela descrever como ela quer matar ele, ou pelo menos como ela gostaria de matar ele. Ele desvia da bala e revela a sua verdadeira forma, o verdadeiro Raziel. Ele é uma criatura bizarramente forte. Bom, a Lena utiliza todo o ódio que ela vem acumulando e todo esse sentimento de vingança que ela tem em direção aos vampiros para dar um tiro certeiro na cara do Velizar, matando o vampiro e realizando a sua intenção. Quando o Velizar morre, ela percebe uma presença diferente no telhado da igreja. Finalmente, Cristino, o cangaceiro, chegou para ajudar a equipe. Faltando uma rodada pro Jasper morrer, o Remy consegue reanimar ele. Daí o Raziel dá outro ataque completamente bizarro e deixa a Maria morrendo. E é aí que a Lena usa de novo o seu poder de intenção pra atacar o Raziel. E ela usa os poderes da Cindy e do Caio pra ajudar ela. Assim, deixando os dois vulneráveis e matando eles. O Juan realiza sua intenção e mata o cachorrinho dos vampiros, eu não lembro o nome dele. O Raziel verdadeiro parece ter só uma fraqueza. Ele não consegue ver pessoas mortas ou sangrando ao seu redor, que ele já quer ir lá e comer essas pessoas. Acontece que tinham 3 ali em volta. O Caio, a Cindy e a Maria. O Raziel tinha 2 turnos. O Caio ainda tá morrendo. Pois é. Obrigado, Gabi, pela Maria. Ela morreu. Logo depois disso, sem muito tempo pra respirar e entender o que aconteceu ali, o Jasper fica com 0 pontos de determinação, enlouquecendo e realmente se tornando o Aguiar. O Jasper gostaria de atacar o Raziel com toda essa loucura que tem dentro dele, mas acontece que o que o Jasper quer não importa mais. O Aguiar vai e ataca o Caio, que já estava morrendo, acabando com a vida dele e deixando o Eloy puto. Assim, fazendo com que a Lena utilize de novo o seu poder de intenção, dando um tiro certeiro no Jasper e matando ele. Obrigado pelo Jasper, cereal. Depois disso, também sem muito tempo para respirar, enquanto ele era controlado como uma marionete pela Elvira, o corpo de Juan é obrigado a partir para cima do Cristino, assim tentando atacar ele. O bom é que o cangaceiro é forte para um senhor caramba, consegue desviar do ataque do Juan, entende que ele tá sob efeito de algum ritual e atira na Elvira para desestabilizar ela. Então o Remy consegue finalmente acabar com a sua intenção, matando a Elvira utilizando um de seus rituais junto com a intenção do Jasper. Logo depois, o Raziel começa a sofrer pela morte da Elvira, que estava ajudando ele nessa luta, dando oportunidade pro Cristino ir lá, atacar o Raziel e arrancar um dos braços do vampiro. Assim, cumprindo a sua promessa e indo embora. O Raziel ataca o Eloy e deixa ele morrendo, até que o Juan usa o seu poder de intenção para atacar o Raziel, finalmente matando o vampiro. Assim, realizando o 5º sacrifício do Hexatomb. Agora, só um sacrifício resta. O próprio Juan. Bom, essa guerra de intenção acabou, mas o Eloy ainda tá morrendo. Até que a Lena consegue chegar lá de um jeito bem rápido, salvando assim o amor da vida dela. Ao mesmo tempo que o Juan, enquanto se alimentava dos restos do Raziel, consegue distinguir um pouco do sangue da Elvira, pega ele e leva até o Eloy, curando o baterista. O episódio termina com quem sobreviveu? No caso, a Lena, o Juan, o Remy e o Eloy.
partindo pro bunker pra falar com o Pomba. Meu Deus do céu, o que... Eu fico meio até sem palavras para escrever esse episódio. Foi literalmente o maior episódio de Ordem Paranormal. Aconteceu muita coisa aí dentro. E eu acho que foi um dos melhores de toda a história do Ordem, na minha opinião. Essa temporada tá sendo muito boa. Esse foi o penúltimo episódio, o episódio da semana que vem, o 10, vai ser o último. E eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, né? Queria dizer que eu achei o começo desse episódio completamente bizarro. Eu achei muito louco e fiquei extremamente feliz que, aparentemente, o Hakim tá de volta. Eu não sei se ele vai voltar a jogar a Ordem realmente, mas pelo menos na cutscene inicial, na memória inicial, ele tava lá, dublando o Dante. Talvez tenha sido só essa participação especial, mas ainda tô feliz com isso, valeu a pena. Queria pontuar que eu tô lendo aqui, em 20 minutos de episódio eu já tava tipo, meu Deus, que episódio bom. Tinham só mais 7 horas e 40 minutos pela frente. Foi bom mesmo. Foi interessante, eu não tava errado. Comentar também que o Calígrafo é bizarro. O cara é um dos melhores players de Ordem de longe. Eu quero esse cara em todas as mesas daqui pra frente. Ele entregou tudo. Tudo. Ele entregou tudo. Eu não vi muita gente falando sobre isso, mas eu tô extremamente curioso e confuso com um novo elemento. O elemento de intenção. É um elemento do outro lado. Um novo elemento do outro lado. Todos os sinos têm elementos do outro lado. A junção de dois elementos que se repelem gera um novo elemento. Eu quero saber mais sobre isso agora. Espero que em Calamidade Parte 2 a gente tenha algum aprofundamento nessa parte. Faz um tempo que eu não comento sobre a trilha sonora, então eu só queria dizer que quando eles estão chegando na igreja, e acho que alguma outra vez que eles falaram dos vampiros, também tocou uma música que pelo menos eu senti que é muito parecida e provavelmente seria uma mega de uma inspiração a Carmina Burana. E eu achei isso muito legal. Ficou zica a música, gostei. Parabéns aí. Para finalizar, eu queria dizer que eu fiquei bem triste com a morte da Maria e do Jasper. Assim, confesso que no começo do episódio eu já tava pensando que a gente ia ter o primeiro TPK de Ordem, porque os vampiros são do caralho, mas pelo menos isso não aconteceu. Sei lá, continuo triste. E agora eu quero ver o que eles vão fazer no 6º dia de Hexatomb. Eles vão acabar com essa parada? Eles vão concluir o Hexatomb? Qual que vai ser o rolê aí? Enfim, e você, o que achou desse episódio? Me conta aí embaixo nos comentários e não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do que a gente posta por aqui. Lembrando que a gente tem vídeo novo todo domingo e quinta-feira às 5 horas da tarde e lives toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite, a partir do dia 12 de janeiro. Muito obrigado por ter assistido até o fim, e como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui, eu sou a HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!